Fala galera, eu sou o Kaique Góes, moro aqui no litoral paulista, na cidade de Santos, Baixada Santista. Sou psicólogo, tenho um cabelo preto, liso, uma pele amarronzada, tenho barba preta espessa e olhos de jabuticaba. Eu me considero hoje uma pessoa parda ou mestiça, a depender aí da interpretação de quem ouve, né? Mas pensando principalmente na constituição dos meus aspectos fenotípicos e também sobre a história do pouco que eu sei sobre a minha ascendência, né? Me pediram aqui para contar um pouco sobre as minhas vivências de racismo. Primeiro que eu acho importante eu ter me identificado racialmente antes de falar sobre isso, porque tendo em vista os resultados concretos de nosso passado colonial, não há como não levar em conta o desenvolvimento cultural de onde eu vivo e as formas de relação que se estabeleceram a partir desse tempo. Então, quando a gente para pensar sobre um pedido desse, além das minhas vivências pessoais e de relação com o meu próprio corpo, eu fui aprendendo que é muito complexo eu dissociar a minha vida da dimensão histórica e cultural da realidade que eu vivo. Já que o massacre colonial que se estende até os dias de hoje segue sua atualização de interpretação de signos e aspectos simbólicos sobre nossos corpos. E também nas atitudes e comportamentos que temos com determinados tipos de relacionamento, né? Assim, eu acho que por ser uma questão complexa, eu vou me ater, com certeza, pelas que mais me atravessam, né? Que foi a vez em que eu fiz uns dreads no cabelo. Não me lembro exatamente o motivo, mas por eu ter o cabelo liso, meus dreads ficaram parecendo o cabelo do Sabotage. O que eu acho zica, mas não ficou exatamente como eu queria, né? Já em casa, meu pai e minha irmã gargalharam quando bateram os olhos em mim. O que foi muito incômodo mesmo foi que em menos de um mês eu tomei uns 4 baculejos da segurança pública. O mais foda foi um dia estar andando de bicicleta na rua de casa e acabei passando por 2 policiais de moto. Eu segui meu rumo tranquilamente, mas de repente, silenciosamente, eu senti algo pesado na região da nuca. E um segundo depois eu olhei para o lado e percebi que era um dos policiais com uma pistola na minha cabeça. Ele estava me olhando com muito ódio e só disse: desce. No momento eu achei que eu fosse morrer, mas depois eu percebi que era só um protocolo. Ainda que eu não queira naturalizar esse tipo de abordagem, eu sempre penso que ela já está naturalizada, né? Ainda no mesmo mês, eu questionei uma outra abordagem que eu recebi de um policial. Por que ele havia me parado dentre tantos outros transeuntes na rua? Ele respondeu simplesmente: porque você tem o perfil. O que me fez pensar que poderiam ser, né, os meus dreads, mas também a forma como eu me visto, a forma como eu falei com ele. Daí isso acabou fazendo com que eu removesse meus dreads. Mas eu continuei pensando, ora, que perfil é esse, né? Que tipo de perspectiva e construção lógica permitiu a condução de um comportamento onde, nessa vez, eu fui parado, minha bicicleta foi jogada no chão e tomei uma chave de braço ao mesmo tempo que outros berravam se eu estava portando drogas. Em meio a uma praça pública às 16 horas da tarde. A população brasileira é majoritariamente não branca. No censo de 2022, mais de 45% das pessoas se declararam pardas,
mais de 10% das pessoas se declararam pretas, 0,8% das pessoas se declararam indígenas e 0,4% das pessoas se declararam amarelas. Você já parou para pensar como as vivências de pessoas de diferentes raças e etnias impactam nossa saúde mental? Podemos enumerar aqui algumas formas e dados importantes. Em uma revisão sistemática publicada por Jenny Rhodes Molen e Edna Maria de Araújo em 2017, as autoras relatam que a prevalência de diagnósticos de transtornos mentais no Brasil é maior em pessoas não brancas do que em pessoas brancas. As pessoas não brancas tinham de 18 a 85% de chance a mais de ter algum diagnóstico de transtorno mental do que pessoas brancas. Assim, uma forma de relacionar a raça e saúde mental é olhar para essas estatísticas de prevalência e dizer que é mais provável desenvolver alguma forma de sofrimento psíquico clinicamente importante se você for uma pessoa não branca. Não é que as pessoas brancas têm menos probabilidade de serem diagnosticadas porque há algo biologicamente constitutivo que faz com que sejam mais resilientes ou algo assim, mas é que experiências de racismo e desigualdade racial têm uma importância enorme na promoção de sofrimento psíquico. Esse é o primeiro episódio de uma série da Rádio Colibri sobre racismo e saúde mental. Aqui, vamos tentar entender um pouquinho como as diferentes formas de vivenciar o racismo impactam na saúde mental de pessoas não brancas, e como a obra do psiquiatra martiniciano Frantz Fanon nos ajuda a construir uma saúde mental antirracista, direto da comuna imaginária do Akanga. Desigualdades nas questões relacionadas à saúde mental existem em todo o mundo. Porém, peculiaridades da estrutura social tendem a revelar as diferentes facetas dessa desigualdade. Dessa forma, contrariando a desejável igualdade em relação aos fatores de proteção ou risco à saúde, uma constante na dinâmica saúde e doença das populações é a evidente disparidade das condições de saúde entre os diversos estratos sociais. Ou seja, segundo diversas pesquisas na área da psicologia social aplicada à saúde, membros de grupos minoritários possuem maior probabilidade de nascerem em ambientes socialmente desfavorecidos, apresentarem maiores dificuldades no seu desenvolvimento físico e psíquico e vivenciarem intensamente a cronicidade de estressores sociais. Nesse sentido, percebe-se que as minorias tendem a ser alvos mais frequentes de fatores estressores dos mais variados tipos, biológicos, psicológicos e sociais, o que impacta negativamente através da produção de um pior perfil de saúde, quando comparados aos grupos majoritários. Nesse episódio, vamos nos focar em uma questão importante, que é a forma como o racismo cria e mantém estereótipos, preconceitos e discriminação e está ligado a estressores persistentes que afetam cronicamente a capacidade de adaptação, ajuste social e sensação de bem-estar dos indivíduos. É importante destacar que raça é um conceito social, não é um conceito biológico. É algo que é usado para dividir e classificar pessoas em grupos baseados em características superficiais, como cor de pele. O processo social pelo qual se constrói categorias específicas de identidade com base em ideologias e práticas raciais é chamado de racialização. Esses processos são fundamentais porque são fortemente associados com sistemas de discriminação, marginalização e outras formas de exclusão social. Conversamos com o pesquisador Lauro Barbosa sobre esse processo e como o psiquiatra Frantz Fanon entendia a relação entre racialização e sofrimento psíquico. Salve, salve, Rádio Colibri. Eu me chamo Lauro Barbosa, sou professor da Faculdade de Psicologia do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, psicólogo formado pela Universidade da Amazônia, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, mestre em Psicanálise pela UERJ e doutorando em Teoria Psicanalítica pela UFRJ. Hoje falaremos um pouco sobre o processo de sofrimento psíquico da população negra em decorrência do racismo. Frantz Fanon é um autor indispensável para a investigação das consequências do colonialismo e, em específico, ao estudo da condição do negro. É um médico psiquiatra, nascido nas Antilhas Francesas, que vai estudar na França. Ele foi orientando de Tosquelles
um autor que trabalhava a psicoterapia institucional e que introduzia um questionamento às instituições psiquiátricas. Essas instituições, herdeiras de práticas asilares e prisionais, eram espaços que, ao invés de disponibilizarem efetivo tratamento, na verdade alienavam as pessoas, intensificando o seu sofrimento mental. Percebam que a temática da alienação permanece, então, no foco de investigação de Fanon. Ele inicia um trajeto rumo ao estudo clínico do negro a partir da psiquiatria e da psicanálise. Em seu célebre livro, intitulado Pele Negra, Máscaras Brancas, ele nos fala da alienação do negro, lançando a hipótese de que há uma sociogênese da distribuição do poder entre as raças. Assim, o autor tem como objetivo a realização de um sociodiagnóstico. O Lauro explicou pra gente como Fanon escreveu extensamente sobre uma série de complexos de inferioridade que é delegado às pessoas negras, relacionado aos processos de inferiorização, segregação e discriminação. O Lauro chama isso de comprometimento narcísico, relacionado à colonização e ao colonialismo. Primeiramente, os brancos se consideram superiores aos negros. Assim, abre aspas, o racista cria um inferiorizado, fecha aspas, diz Fanon. No que se segue, o sepultamento de suas raízes e origens culturais estimula o advento de um sentimento de inferioridade. O negro é inferiorizado a tal ponto que se encontra como um não-ser que busca embranquecimento. Há nesse processo a infantilização, abre aspas, o soldado senegalês é um infante, o bom infante de seu capitão, o valente que só sabe receber ordens, fecha aspas, diz Fanon. Há também a desumanização, abre aspas, o branco está convencido de que o preto é um animal, fecha aspas, diz Fanon. Esses processos de infantilização e desumanização são muito observados nos contextos médicos até hoje. No livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon mostra como os médicos, ao abordarem pacientes negros ou árabes, os tratam como crianças e deslegitimam o seu discurso sobre o seu sofrimento. É uma espécie de epistemicídio, em que o conhecimento do sujeito sobre si mesmo é ignorado e passa-se a entendê-lo a partir das categorias que vêm da Europa. Isso produz efeitos importantes para a saúde mental. Como esses processos podem impactar na saúde mental da população negra? O diagnóstico social de como o negro é reconhecido revela que o seu não reconhecimento, a condição de inferiorização, de desumanização, de invisibilidade acarretam problemas mentais os mais variados possíveis. E o efeito disso é massivo. A alienação é patologizante. Os efeitos do racismo não são apenas econômicos, mas também psicológicos. Ser branco é como ser rico, como ser bonito, como ser inteligente. O que resta ao negro? Abre aspas. Começa a sofrer por não ser branco, na medida em que o homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, me extirpa qualquer valor, qualquer originalidade, pretende que eu seja um parasita no mundo, que é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o mundo branco, fecha aspas, diz Fanon. De um lado, aderem-se às máscaras brancas, é o que Fanon nomeia como desejo de ser branco. Se meu cabelo é considerado ruim, eu vou alisá-lo. Eles ditam o que é bom e a favela escuta, whisky, Red Bull, Nike, Lacoste, Armani. Ao mesmo tempo, a pele é negra e permanece negra, e pode-se considerar as mais variadas consequências em torno da pele negra. O caderno de muitos meninos pretos continua sendo um fuzil. Trata-se do drama daqueles que carregam como únicas opções a cadeia ou a favela, que são considerados ladrões pela cor, que são a cara do enquadro da polícia, do freio da viatura, daqueles que são acusados de roubar o próprio carro por conta da cor, daqueles que em conversa com gente branca acaba que se chama a polícia. A ONU acabou de liberar um relatório dizendo que a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil.
É muito complicado dizer se isso pode ser um caso de racismo, né? Eu sei. Mas, de novo, existe toda uma sistematização institucional que opera sob determinados princípios teóricos e morais. Isso conduz uma relação de forças e poderes. Eu não acusei o policial ali de racismo, mas eu sei que esses acontecimentos não são decididos do nada. Foi o que eu tentei explicar outro dia para uma guarda municipal que me coagiu a descer da minha bicicleta enquanto eu pedalava pela praia. Pois eu poderia, segundo ela, ser confundido com um ladrão, já que era uma tática de roubo deles. Isso é uma lógica, eu disse para ela. Ela disse que não, que era a lei. E ela tá correta. Mas como explicar que a lei é fundamentada numa lógica durante uma prática de coerção contra mim? Acabou que ninguém se compreendeu, mas no fim ela conseguiu me fazer ir andando sob o risco de eu tomar uma multa. Eu escolhi devidamente essas vivências, não à toa, mas para além de serem importantes para mim, eu vivo um momento histórico onde há uma operação famosa na região da Baixada Santista, que é a Operação Verão, de órgãos públicos da segurança, né? Essa operação assumiu o papel da recém-encerrada Operação Escudo, que teve como objetivo a vingança de um soldado das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota. Todo ano temos uma Operação Verão aqui na Baixada, né, que rola no fim do ano, e vemos uma atividade mais constante de vigilância das forças de segurança, muito por conta da alta do turismo. Mas esta está se estendendo, né, muito por conta de um recente assassinato de outro policial militar, agora sob o comando do governador Tarcísio de Freitas. A operação, até o momento, tem sido um desastre total, e também uma forma de imposição e controle de populações através do medo e da violência, principalmente em territórios mais pobres, como nas favelas e morros. Já houveram diversos assassinatos, inclusive de pessoas inocentes, e também outras manifestações ostensivas contra os moradores das comunidades, sob o pretexto de combater e exterminar o tráfico de drogas. Mas todos nós sabemos que não é exatamente uma guerra contra as drogas que está rolando, né? E sim mais uma forma de chacina contra algumas pessoas e um fenômeno de demonstração de poder. Eu queria, por fim, deixar aqui o meu zelo aos amigos que todo dia mandam mensagens nos grupos do WhatsApp dizendo que perderam seus familiares, vizinhos, companheiros, nessa guerra suja que atua também sob o signo do racismo. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre como o racismo construiu uma lógica racial do manicômio, sobre como o processo de epistemicídio apaga essa história e como até mesmo dentro da luta antimanicomial esse debate ainda está atrasado. Se você chegou até aqui, deixamos o nosso muito obrigado por ouvir e nos acompanhar. Estamos retornando em um novo formato, com episódios mais curtos e semanais. Então, fique atento aos próximos episódios. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, link para as redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast no Deezer, Spotify ou na sua plataforma favorita usando o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com e encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste e deixando suas 5 estrelas para o podcast no Spotify ou no Apple Podcast. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luana Alencar, alunas de Psicologia da turma da Unifesp em Jaicudá, por Jaiara Oliveira, Lara Farias, Lua de Oliveira e Tainá Pureza, alunas de Psicologia da Unifesp Marabá, e por Caio Maximino, professor do curso. Saudações e até a próxima!